Boa noite, estamos aqui começando mais um 7 por 1. 7 por 1, você já sabe, são 7 dicas de um assunto super importante e atual, com um convidado especial que é especialista sobre esse assunto. E essa noite a gente vai falar sobre o quê? Bom, não preciso nem falar que o digital é um fato, né? O marketing digital, o mundo digital, a gente vive no mundo digital e houve uma grande correria nos últimos 2 anos, praticamente, para a gente transformar o digital em algo que seja real. A pandemia acelerou muito isso. A necessidade de você ser uma empresa digital foi uma regra de sobrevivência, praticamente, né? Muitas empresas que funcionavam em formatos mais normais da relação do consumidor, ou seja, aquela coisa mais próxima, mais pessoal, tiveram que sair correndo para o mundo digital. Muitas empresas que eram B2B tiveram que se transformar em B2C também, e onde o meio digital passou a ser a loja. A gente não pode esquecer que o mundo hoje não é só B2B e B2C, mas o famoso B2Age e Age to Age, ou seja, o business to humans e humans to humans, ou seja, nós fazemos coisas para as pessoas, nós somos seres humanos fazendo coisas para seres humanos, e isso é muito importante. Só para vocês terem uma ideia, no primeiro trimestre de 2021, as vendas no e-commerce tiveram uma alta de 57,4% em relação ao mesmo período em 2020. Sabe o que significa isso? 78,5 milhões de compras online nos primeiros 3 meses do ano, de 2021, e isso resultou em 35,2 bilhões de faturamento para o e-commerce, só no primeiro trimestre de 2021. Ou seja, um aumento de 72,2% em comparação a 2020. Dentro desse mundo, dessa necessidade, dessa correria para você vender dentro do mundo da internet, é óbvio que o marketing digital se estabeleceu muito forte. A gente já teve um outro convidado há umas semanas atrás, o Fernando Melo, falando de marketing digital, mas hoje a gente vai falar de alguma coisa mais específica. Porque a gente vive um mundo hoje das soluções, né? Então tem fórmula do lançamento, fórmula do sucesso, fórmula de venda, fórmula. Tem fórmula para tudo. É por isso que hoje nós trouxemos uma pessoa que, antes de mais nada, ela já disse que ela é mãe do Thiago e do Diogo. Ou seja, já tem um portfólio muito forte. Ela é coach de desenvolvimento feminino, ela é copywriter e redatora, ela é consultora em marketing digital e especialista naquilo que a gente tem hoje como grande tema da noite. São as 7 dicas para usar um funil de vendas. Por isso, eu tenho a honra e o prazer de convidar para o nosso 7 por 1 de hoje a minha querida amiga Renata Teixeira. Boa noite, Renata. Boa noite, Gil, tudo bem? Que bom que você está aqui com a gente. E é muito bom a gente falar hoje de um assunto tão em moda, né? Funil de vendas, tem um monte de gente vendendo fórmulas, cursos, treinamentos, livros. É realmente a bola da vez no mundo do e-commerce, você acredita? Em primeiro lugar, eu super agradeço, Gil, esse convite para estar aqui, é uma honra. E, na verdade, o funil de vendas, ele é algo que está dentro de todas as estratégias de marketing que você vai fazer. Né? Nada mais é o funil de vendas, pense numa pirâmide, né? Onde você tem vários tipos de públicos, aquele que está na base e aquele que está lá em cima. Quem está na base é aquele que mal te conhece, que você ainda precisa trabalhar para ele comprar de você, e o topo do funil, que é aquele cara que está super quente, ele te conhece, ele sabe quem é você, ele confia em você, e muito provavelmente qualquer coisa que você oferecer para ele, ele vai comprar. Então, o que todo mundo almeja dentro de qualquer, na verdade, dentro de qualquer negócio, né, Gil? É ter clientes que antigamente, eu sou publicitária, sempre trabalhei com agência de publicidade, né, que antigamente falava em fidelizar cliente. Né? Não mudou. Na verdade, hoje no marketing digital fala muito em lead quente, esquentar a audiência, que nada mais é do que fidelizar seu cliente. É que ele compre tudo aquilo que você oferecer para ele. Então, o funil ele está dentro de qualquer estratégia de marketing. Mas a diferença é como você vai usar e se você está usando da maneira correta esse funil de vendas. Perfeito, Rê. Olha, já começou com dando aula, hein, gente? Então peguem todas essas dicas. Vocês sabem que ao final do programa a gente já mostra todas as dicas num template pronto para ficar mais fácil de você ter isso em mãos. Bom, a gente já vai começar as 7 dicas para usar um funil de vendas e a primeira dica a Rê meio que já respondeu. É a seguinte: você tem que saber muito bem o que é e onde aplicar um funil de vendas. Essa dica, além de básica, ela é essencial, né, Rê?
Antes de pensar no funil, eu acho mais importante que você tem que ter muito claro para quem você quer vender. Né? Então, qualquer estratégia de marketing digital que você vai fazer, você tem que saber para quem você vai vender. Se a gente, né, se a gente falar do funil, onde ele tem várias pessoas em várias etapas, em nível de fidelização, a gente tem que pensar também que esse avatar, ele não é único. Ele tem, né, quando a gente vende alguma coisa, ele tem uma cara, ele tem um sexo, ele tem uma idade, ele tem um tipo de comportamento, mas eles estão em graus diferentes. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é entender muito para quem você quer vender. Entender quem é o seu avatar, que falam tanto avatar no marketing digital, nada mais é também um nome diferente que a gente dava para público-alvo. Ele só, às vezes, sabe, as pessoas começam a tentar entender um pouco do marketing digital, ou porque quer trabalhar com isso, ou porque tem uma empresa e precisa aplicar, e começa a ficar meio perdido nessa nomenclatura, mas se você for, não tem nada de novo. O avatar é o público-alvo, é quem você quer atingir, né, para quem você quer vender o seu produto ou o seu serviço. Então, antes de qualquer coisa, é entender muito bem para quem que você quer vender, quem que você quer atingir. Olha só, gente, é muito legal. Vocês vão perceber, quem não está acostumado com nomenclaturas dentro do marketing digital, vocês vão ouvir várias palavrinhas aí no meio. E fiquem tranquilos que até o final a gente explica todas. É que às vezes na hora que ela aparece, mas a Rê já deu uma coisa que é muito importante, é muito comum hoje em dia isso, né, Rê? Sempre que surge uma nova tendência, uma nova metodologia, se criam nomes diferentes de processos que na realidade são as mesmas coisas que a gente já fez no passado, com um nome diferente, até porque a gente precisa, às vezes, vestir as coisas de inovação, né? Então, vamos lá. A gente vai refrasear, então, essa primeira dica dela é assim, saiba bem o que é e onde aplicar um funil de vendas. E eu vou até propor aqui para a Rê, eu vou colocar uma dica zero, que eu acho que vale a pena aqui, que é exatamente essa, né? Entender muito bem quem é o seu avatar, ou seja, quem é teu target, quem é seu público-alvo. Se você não sabe para onde você vai e se você não sabe o que é um funil de vendas, não tem como você fazer um bom uso disso, certo, Rê? Podemos só combinar assim, tá certo? Tá certo. Perfeito. É o anterior, que é o beabá, a base de tudo é você entender, antes de fazer um funil de vendas, é você entender quem é seu avatar. Aí o funil de vendas, a gente aplica ele quase em todas as etapas da estratégia de marketing. Seja se você for fazer um produto perpétuo. Produto perpétuo, o que é? Você tem um produto e você deixa ele na prateleira para vender. Eu, como consumidora, posso comprar a qualquer momento. Ou você tem produtos de lançamento que você só abre para venda em determinadas épocas do ano. Aí aquilo da sua escolha. Tem gente que abre 4, tem gente que abre 6 vezes no ano. Mas ele tem período para começar a vender, geralmente é uma semana, e ele fecha e você não compra mais. Mas o funil de vendas, você aplica em todas as etapas, em todas as estratégias. Primeiro, quando você começa a captar, outra palavra que usam muito, né? Lead. Se o lead é quente, se o lead é frio. O lead nada mais é do que uma pessoa. O lead é um e-mail que você vai captar, mas por trás daquele e-mail existe uma pessoa. Então, o lead é uma pessoa. Um prospect, um lead quente é alguém que você conseguiu captar que tem a ver com a sua audiência, e um lead frio pode ter a ver com a sua audiência, mas ele pode estar muito lá embaixo da base do funil. Na base do funil é uma pessoa que quase não te conhece e ainda nem sabe que precisa do seu produto. Essa que é a verdade. Muitas vezes, o funil de venda serve exatamente para isso, Gil, para começar a educar essa audiência para que ela saia da base e ela fique lá em cima. Então, eu acho até que tem uma dica um pouco mais para frente, que eu vou me aprofundar mais nisso, mas a todo momento você está captando leads novos, ou seja, pessoas que poderiam comprar o seu produto um dia, e oferecer conteúdos diferentes para cada parte desse funil. Então, um conteúdo para quem está lá na base é um tipo de conteúdo. Subiu mais um pouco, é outro tipo de conteúdo. Subiu mais, é outro tipo de conteúdo. Então, eu acho assim, a dica que eu daria, primeiro, você descobrir o seu avatar. Aí você senta, monta uma pirâmide e vê quantas partes teria o seu funil de vendas. Por exemplo, me dá aí uma sugestão de algum nicho.
Vamos falar de um nicho bastante atual hoje, que é o mundo dos cursos, por exemplo. Tem muita gente vendendo curso hoje. Vamos falar assim, um cara que é um médico que vende cursos, por exemplo. Ele vende cursos de cuidados com a saúde. Isso é Tá, possível? vamos pegar um médico que cuida faz aquela parte de desenvolvimento pessoal, de saúde, né? Então, você tem aquela pessoa, então vamos supor, eu decidi que eu sou médica e eu quero atender aquelas pessoas e cuidar da saúde delas, tá? Mas se você for pensar na base, todo mundo quer cuidar da saúde. Então, é um público legal? É um público legal, é um público amplo, começa bem já, ele não é super segmentado. Todo mundo, teoricamente, todo mundo quer cuidar da saúde e ficar saudável. Então, essa pessoa está lá na base. Mas muitas vezes essa pessoa, de quando você para pensar, parece assim, todo mundo quer cuidar, mas nem todo mundo sabe que precisa cuidar da saúde. Nem todo mundo sabe na situação que ela está. Então, quando você vai criar conteúdo para aquela base, que está sem noção, ela tá lá comendo o que ela quiser, tá bebendo o quanto ela quer, mas ela não tem noção do quanto aquilo tá fazendo mal para ela. Ela tá vivendo, ela tá empurrando com a barriga. Então você vem com conteúdos para educar essa pessoa de que hello, você precisa dar um start aí, você precisa mudar a sua vida. Esse é um tipo de conteúdo. Então, quando você montar o seu funil, você tem que começar a pensar quais são esses públicos, como é que você vai separar esses públicos. Aquele que não sabe nada, você vê que é diferente. Não é simples chegar numa pirâmide e dizer, aquele que não sabe nada, aquele que sabe mais ou menos, aquele que sabe mais um pouco. Não, tem que ser uma coisa mais aprofundada, né? Quem um dia procuraria saúde no produto que eu vendo, qual é o perfil dele? Quem já tem um pouco de noção, qual é o perfil dele? E daí você monta, daí você tem lá o seu avatar e você tem a divisão para você saber que tipo de conteúdo você vai criar para cada um deles. Não sei se eu fui clara. Foi muito claro. E é legal você estar falando isso, porque, óbvio, a gente está falando de um funil, né? Vocês já entenderam. Sim. Se você conseguir, que está assistindo, entender melhor, lembra de um furacão, lembra daquele efeito que a gente tem num ralo que a água vai circulando, Sim. ou seja, o que você quer fazer é puxar ele para dentro. Porque o mundo do mundo digital é um mundo muito amplo, né? Onde as pessoas, inclusive, são muito voláteis, né? Elas olham, não se interessam, ou seja, qual que é a ideia? É meio o laço, né, Rê? Você tem que Isso. laçar o cara e puxar ele para dentro. Quanto mais ele for para dentro, mais fácil é ele conseguir se transformar num lead quente, ou seja, ele comprar aquilo que você está vendendo, e seja o que for, tá, gente? Pode ser um serviço, um curso, um produto, pode ser uma ideia, né? Isso é uma técnica que não está simplesmente direcionada a vender produto, mas vender a qualquer coisa que se queira oferecer, né, Rê? Sim. Imagina uma pirâmide de cabeça para baixo, né? O funil é isso, uma pirâmide de cabeça para baixo. E vender qualquer coisa, só que você não vai conversar com todas as pessoas da mesma maneira. Você vai ter um posicionamento, você vai ter uma forma de falar, porque você precisa também criar a sua identidade dentro da sua audiência, mas você vai oferecer conteúdos diferentes para cada um deles. Bom, eu tenho certeza que vocês já entraram no funil de vendas da Rê, vocês já entraram, já estão capturados aqui. Tanto que ela já até adiantou um pouco o assunto da segunda dica, que é a seguinte: foque no crescimento de sua audiência, ou seja, na captação de leads. De certa forma, você já até explicou um pouco, Rê, mas o que você poderia complementar aqui? A captação de lead hoje, Gil, antigamente, eu falo assim, há 4, 5 anos atrás, quando você montava uma página do Instagram, era muito fácil você subir a sua audiência, relativamente fácil. Né? Você fazia um trabalho de conteúdo bem feito, postava todos os dias e, naturalmente, você ia crescendo. Mas entrou muita gente, né? Na pandemia, todo mundo aqui percebeu que tá todo mundo online. Né? Os artistas, tem artistas que estão preferindo estar na internet do que estar numa emissora, num programa meia boca, que eles perceberam, né? Só que engajar e crescer da forma orgânica ficou praticamente impossível. Eu diria, Gil, que hoje, sem dinheiro, é praticamente impossível você ter uma audiência boa dentro do Instagram, dentro das mídias sociais, sem colocar dinheiro. Por quê? Eles entregam, se você tem uma audiência de 1.000 pessoas, pense que ele vai entregar no máximo para 3%. É muito pouco. Então, claro que quando você tem 500 mil seguidores, você tem 3% disso, é uma coisa.
Quando você está começando, você tem 1.000, 2.000, até 5.000, 3% quase não é nada. E o pior, são sempre os mesmos 3% que o orgânico vai estar conversando. Então, como é que eu cresço na audiência? Né? Como é que eu trago mais gente? Porque a dica é, Dil, você sempre tem que estar crescendo sua audiência. Não tem jeito de crescer no marketing digital se você não estiver crescendo sempre essa audiência. Porque mesmo que você já tenha, vamos supor que alguém aqui que esteja assistindo já tenha uma audiência relativamente boa, 100.000, por exemplo, vamos supor, né, dentro de uma audiência total que eu falo, Facebook, Instagram, tem 100.000. Mas aí ela vai ficar o resto da vida vendendo sempre para as mesmas pessoas, que acontece muito isso. A pessoa, ela chegou num patamar, ela vendeu bem no primeiro lançamento, ela vendeu bem no segundo lançamento, e daí no terceiro lançamento foi um fiasco. Aí ela não entende por quê. Ela fala, nossa, mas eu fiz exatamente o que eu fiz no primeiro e no segundo, e como que agora eu não vendi nada? Não vendeu nada porque você está falando com as mesmas pessoas. Quem ia comprar, comprou. Quem não vai comprar mesmo. Né? Então, você tem que estar sempre. Como é que você cresce essa audiência? Que é a mesma... vamos pensar no que eu falei na dica anterior. Se você tem conteúdo para cada tipo de... Né, para cada etapa do funil, você tem que ter iscas digitais. O que é isca digital? É aquele negócio que vai fazer com que você se interesse e deixe os seus dados. Você tem que ter isca digital para cada etapa do funil. Então, você vai estar sempre atraindo gente, entrando para o seu funil, em cada etapa deles, de gente diferente, né? Que é o seu avatar, mas que esteja em outra etapa. Então, aquela pessoa que já está super afim de comprar de você, muito provavelmente, a próxima coisa que você vender, ela vai comprar. Aquela pessoa que está na base do funil, você vai ter que começar a trabalhar com ela para que ela se torne um lead quente, que um dia ela venha comprar de você. Olha só, gente, a gente está falando aqui de isca digital, de uso de mídias sociais, é até engraçado isso, né, que, na boa, digital não é a terra de ninguém, que muita gente fala, é a terra de todo mundo. Ou seja, se tem tanta gente lá no mundo digital, além de você, um monte de gente está berrando, anunciando, falando, parece aqueles pregões antigos da Bolsa de Valores, né? Hoje o que você faz, né, Rê? Se você, não adianta só gritar mais alto, né? Você, eu não tenho dinheiro, quero ser orgânico. Tudo bem, demora e muito. Por quê? Porque é um processo. Você é afundado, você é afogado, né? Você some no meio dessa multidão, né, Rê? Então é muito importante ter isso em mente. A Rê já começou a falar de isca digital, e isso é justamente a terceira dica. Saiba fazer o melhor uso das mídias sociais e das iscas digitais. O que você pode falar um pouco mais sobre isso, Rê? As mídias sociais hoje, quando eu comecei a trabalhar com marketing digital, quando eu criei o primeiro produto há 7 anos atrás. Então, você deve saber e deve estar sentindo isso, que muda muito rápido, né? O tempo todo tá... O que era bom, uma hora passa a não ser. Então, há tempos atrás, falavam muito nas mídias sociais que crie conteúdo, crie conteúdo, crie conteúdo, porque o robô das mídias sociais vai entender que você... as pessoas gostam daquilo que você coloca, então vão começar a entregar cada vez mais. Né? Mudou muito. Então, eu vejo muita gente que eu converso que fica colocando conteúdo, que é uma coisa que dá trabalho, né, Dil? Você sabe disso. Você criar um conteúdo não é fácil. Você criar conteúdo todos os dias, então, é trabalhoso, custa dinheiro, custa seu tempo. Então, se eu pudesse dar uma dica, Dil, pare um pouco de só pensar em criar conteúdo. Sabe? Tem que criar conteúdo? Tem. Mas pense em criar conteúdos de qualidade. A dica seria essa. Ao invés de você criar 7 conteúdos, vamos supor, 1 por dia, 7 conteúdos que você fez naquela, né? Que você criar conteúdos muito bons de qualidade 7, você precisa praticamente fazer só isso da vida. E acredito que a grande parte de que está assistindo, que vai assistir, não tem esse tempo. Então, assim, escolha conteúdos, desculpa a palavra, mas conteúdos fodidos, que você sabe que vão gostar muito, que você, em primeiro lugar, que você gostaria muito de ter um conteúdo daquele, e faça menos conteúdos. Faça 2, faça 3. E trabalhe muito o Stories, né? O Stories que é aquilo que tá todo mundo... O Stories você faz rapidinho, dependendo do seu produto, você tá dentro do carro, você faz o Stories. Se você tem uma empresa de, vamos supor... Tem uns clientes meus que eu estou lançando eles agora, são fotógrafos.
né? Então, eles ensinam a pessoa a ser fotógrafa profissional de produtos. Então, faz um stories no estúdio, né? Então, stories você dá para fazer a qualquer momento. Mas conteúdo, escolha bem os conteúdos que você vai fazer e depois coloque dinheiro neles. Só que para as pessoas, a hora que você, vamos supor, hoje você colocou no orgânico, na sua mídia social, um conteúdo e percebeu que teve muito engajamento, que as pessoas gostaram muito. Sabe o que você faz? Você tira ele da sua timeline, faz dele um anúncio, que é uma isca digital, e para as pessoas assistirem ou verem aquele conteúdo, ela tem que colocar o e-mail dela, ela tem que colocar os dados dela. Isso é muito legal, gente. A gente vê até um pouquinho de probleminha de transmissão, mas isso é legal porque isso mostra como é que é o ao vivo, né? Óbvio, ao vivo, a captação, porque vocês sabem que a gente grava isso com antecedência, mas o que acontece? É isso. Quando você está falando com alguém, que a pessoa está conectada com você, não é uma dificuldade, uma pixelização da imagem ou uma travadinha que vai impedir que você deixe de se conectar. A gente está num mundo onde a mensagem é aquilo que a pessoa entende, não aquilo que você fala. E é muito importante isso, porque dentro do mundo digital existe, às vezes, aquela falácia, né, de que quanto mais quantidade, melhor. Não é que é errado totalmente isso, você tem que ser constante, mas a qualidade é mais importante do que isso, né? Se você posta todo dia uma coisa, mas ela não tem aderência, você só está gastando seu tempo, e tempo é dinheiro, né? E isso é muito importante. Com tudo que a gente está falando, a gente chega então numa coisa muito importante. A Rê está falando de conteúdo, de qualidade de conteúdo. Então vamos à dica número 4, em como usar da maneira mais correta possível um funil de vendas. A dica número 4 é: crie conteúdos para todas as etapas do funil. Isso é essencial, né, Rê? Isso. Se você, como eu disse, se você vai escolher, vamos supor, 3 vezes na semana para postar, ou seja, 7, tá, Gil? Isso daí vai depender da estrutura que você tem, do tempo que você tem. Mas todo o conteúdo que você for criar, você tem que pensar para quem você está criando. Em que etapa do funil ele está. Até porque, para você conseguir mensurar os resultados, você precisa saber para quem que você quer comunicar aquilo. Né? Então, se você está comunicando para quem está lá na base, para quem não sabe nada de você, vai ser um tipo de comentário que vai acontecer nas mídias sociais. Então, você já está preparado para isso também. Então, você tem que ter uma agenda quando você faz todo o seu conteúdo, seja por e-mail, seja pelas mídias sociais, seja por WhatsApp, que hoje se usa muito grupos de WhatsApp ou grupo de Telegram para dar aquela mensagem. É perceber para quem que você quer dar aquela mensagem, para quem você quer enviar aquele conteúdo. E tá sempre enviando conteúdo para todas as etapas do funil. Perfeito. Bom, gente, das 7 dicas para usar um funil de vendas com a Renata Teixeira, a dica número 1. Aliás, a gente tem uma dica número 0, né? Que na realidade é conhecer muito bem o seu avatar, ou seja, o seu público-alvo. A dica número 1, saiba bem o que é e onde aplicar um funil de vendas. A dica número 2 é foque no crescimento da sua audiência, ou seja, a captação de leads. 3, saiba fazer o melhor uso das mídias sociais e das iscas digitais. E 4, ela acabou de explicar, crie conteúdos para todas as etapas do funil. A gente vai fazer um breakzinho bem rápido e na volta ela continua com as outras 3 dicas e é óbvio que ela vai trazer uma dica bônus para nós, tá? Até daqui a pouco. Oi, gente, a gente tá aqui no meio do 7x1 e uma coisa que eu queria dar uma dica para vocês. Todas as quartas-feiras, às 21 horas, tem um programa chamado Propaganda Boa para Todo Mundo. É uma live misturada com uma consultoria, misturada com uma terapia, misturada com um papo aberto com todo mundo. É, na realidade, o nosso coworking do bem. Eu e o Júlio Anderi fazemos uma live que tem a intenção de fazer o quê? Discutir assuntos atuais, né? E fazer com que todo mundo seja melhor. Todas as quartas-feiras, 21 horas, no Instagram, @Dilmota ou @Júlio Anderi, e no nosso canal no YouTube, Propaganda Boa para Todo Mundo. Todos vocês estão convidados. Até lá.
Bom, voltamos. Falamos que ia ser rápido, hein? A Renata Teixeira não saiu daqui e a gente vai continuar com as nossas dicas, então, em como usar o funil de vendas. A gente chega à dica número 5. Converse com a sua audiência, transforme um lead frio em um lead quente. Ahá, aqui tem estratégia, hein, Renata? O que você vai falar para nós sobre isso? Tem gente, sabe, de ter, assim, uma coisa que eu aprendi. Eu fiz mentoria, assim, com grandes nomes do marketing digital, isso é unânime. Ter uma grande audiência não quer dizer que você está vendendo. Não quer dizer que você ganhe dinheiro. Então, às vezes, você vai lá na timeline, no Instagram, a pessoa está lá com 1 milhão, você fala, cara, ela deve estar muito bem. Não necessariamente, principalmente quando você vende infoproduto ou quando você vende produto físico. Né? Para a celebridade, ela ter 20 milhões, ela ganha porque ela faz o comercial, que chamava antigamente, vamos falar, né? Faz o merchan dos produtos e ela ganha com isso. Agora, quem quer vender mesmo, vender o seu produto, vender o seu serviço, seja físico ou não, não adianta você ter uma grande audiência se essa audiência não está conectada com você e se essa audiência não é quente. Porque o que é uma audiência quente? É uma audiência que engaja, é uma audiência que te segue, é uma audiência que está lá, é uma audiência que iria comprar de você. Né? Então, o que é transformar um lead frio num lead quente é você pegar aquela pessoa lá da base e começar a educar ela ao ponto dela chegar no momento e dizer eu preciso do produto ou do serviço dessa pessoa. É isso. Sensacional. E a Renata só levantou essa bola para uma cortada certeira, agora que é a dica número 6. E a dica número 6 é curta e grossa, né? É venda, venda e venda. O que significa isso, Rê? Que as pessoas esquecem, Gil, elas ficam criando conteúdo, e esquecem de vender o produto delas, de dizer, eu vendo, eu tenho coisas para vender. Né? Então, quando começa no marketing digital, vai criando conteúdo e não coloca para vender nada. E você tem uma infinidade de coisas para vender. Porque vamos supor que você está criando um produto que você queira vender esse produto mais caro, por R$ 997, por mais de R$ 1.000, mas você pode criar agora um e-book e vender por R$ 9,97, por exemplo, por R$ 10, por R$ 12, um e-book que a gente faz, um e-book bem feito, mesmo ele sendo bem feito, ele tem uma estrutura toda para seguir, que você consegue fazer hoje um e-book em 3 dias. Se você é um infoprodutor e você tem conhecimento, em 3 dias você faz um e-book, que você pode cobrar R$ 10 por esse e-book. Então, as pessoas, elas esquecem de vender qualquer coisa. Muitas vezes você atende coach, né? Eu sou coach, mas eu já fiz, já ajudei outros coaches a se divulgarem na internet, porque eles fazem assim, como coach tem sempre muita coisa para falar, é lindo e maravilhoso, tudo que eles colocam de motivação, daquela coisa toda, e esquece de dizer para o cara, olha, se você quiser marcar um horário comigo, faça isso, isso, isso. A gente tem que lembrar que o internauta, você tem que a todo momento dizer o que você pretende que ele faça. Clique aqui, arraste ali, marque comigo, agende comigo. Você tem que dizer para ele, porque senão ele não vai tomar atitude nenhuma se você não disser o que você quer que ele, né, que chama a call action. Né? A call action, o que é? É a ação que você quer que o seu lead tome. Bom, Renata, eu vou resumir o que você acabou de falar para mim assim, ó. Foi uma porrada que eu tomei, porque assim, é bem isso, a gente às vezes fica tão interessado em querer fomentar conteúdo, né? E você está super correta nisso. A gente acha que isso é uma maneira muito legal de fomentar, mas é o que você falou. O mundo hoje é um mundo, não é um mundo de quem faz, o mundo é de quem vende. Então, se você não souber deixar bem claro o que você está vendendo com isso, você fica efêmero, você fica volátil e simplesmente não há conexão. E até porque, para o tempo que a gente dedica às coisas no mundo digital, você precisa realmente fazer giro, né? Tem que ter escala, né? Poder vender de alguma maneira. Sensacional o que você falou. E uma outra coisa muito importante, Gil, você acha que a possibilidade de comprar de você é maior daquela pessoa que engaja nos seus conteúdos gratuitos ou naquela pessoa que, de repente, comprou um e-book por R$ 10? Eu acho que é do e-book. Sim. Isso estatisticamente, tá? Porque, vamos na real, tem uma frase bem antiga de graça tem injeção na testa e ônibus errado, né?
A gente sabe, quando você tem a coisa gratuita, as pessoas entram porque não custa nada. Mas assim, e olha que a gente está falando de e-books e às vezes o desembolso é ridículo, viu, gente? Estou falando de R$ 9, R$ 10, não é nada muito grande. Mas você está coberto de razão, e isso é um grande alerta para nós, e isso faz com que a gente chegue, inclusive, na 7ª e última dica. Crie uma esteira de produtos onde cada produto é direcionado para uma etapa do funil. E aí, Rê? Sim, eu vou resumir aqui, Diogo, que se eu tivesse que falar sobre essa esteira, eu ficaria aqui horas e horas e horas falando. Mas, para resumir bem, se a gente está falando que a gente está captando o tempo todo, a gente está captando pessoas para cada base do funil, você tem que ter, se você quer ganhar dinheiro com isso, um produto para vender para cada etapa do funil. Para que vamos pegar essa pessoa que não tem ideia, voltando lá do médico, que não tem ideia que a saúde dela está uma merda e que ela precisa melhorar. Você faz um e-book de R$ 9, mostrando para ela a importância de ela sair de um lugar e ir para outro, né? Do lugar que ela está, que ela não sabe que ela está, que a saúde dela está uma droga e que vai ficar cada vez pior, para ela ir para uma vida mais saudável. Então, você fez um e-book para ela, você captou essa pessoa. Então, você já tem um produto para vender para ela. No momento que ela comprou esse e-book, vamos supor, esse produto, a tendência é que ela vá comprando produtos cada vez mais caros, mas não só de valor, que ela vá comprando produtos que dê cada vez mais informações para ela, ou base para ela, ou seja lá o que for. Ela vai se aprofundando. Então, você nunca vai conseguir vender para essa pessoa que está na base, vamos por um produto que é o mais caro hoje de uma esteira de produto, que é a mentoria. A gente começa com o mais barato, que é um e-book, e termina numa mentoria que vai para cima de R$ 10.000. Você vai conseguir vender uma mentoria para uma pessoa que está lá na base? Não vai. Você não, né? Você vai vender uma mentoria para quem comprou o e-book, para quem comprou o seu produto de 397, depois ele comprou de 597 e ele foi indo até ele ter vontade de dizer: eu preciso estar sozinha com esse cara. Que é onde você ganha dinheiro. Numa esteira de produtos, Gil, aonde você ganha dinheiro é no seu produto de alto valor, é no seu produto caro. Para que serve todos esses produtos mais baratos? Para pagar o seu custo de criar conteúdo, de pagar o tráfego. Então, dentro de uma esteira, os produtos mais baratos vão pagando os custos para você ganhar dinheiro mesmo lá na boca. E antigamente não, há 2 anos atrás, Gil, eu te chamei de Bru, porque eu estou trabalhando aqui num lançamento que chama Bruna, me perdoe. Mas quando você está numa esteira, qual era o produto antes da pandemia que a pessoa realmente ganhava dinheiro, Gil? Você sabe muito bem disso. O que era antes? Qual é o produto? Vamos pensar num cara que trabalha muito com a internet, mas ele ganhava dinheiro de verdade no presencial. Sim, eventos, cursos, essas coisas todas. Sim, evento presencial é onde... E isso vai voltar, né, Gil? Vai. Isso vai voltar. Parou por causa da pandemia, mas voltou a ser... Eu ganho mais dinheiro na mentoria, mas aonde você vai ganhar dinheiro de verdade é no presencial. Por quê? Porque as pessoas precisam de contato. Porque essa pessoa que passou por toda essa esteira, ela ama você, ela quer ser você, você é um ídolo para ela e ela precisa te conhecer. Então, é a hora que você lota seus eventos, é a hora que você realmente ganha dinheiro, cria notoriedade, cria autoridade e por aí vai. Olha, você já me encheu de ideias. Imagina fazer um 7x1 ao vivo, né? Uma propaganda boa para todo mundo ao vivo. Ó, gente, as ideias já estão lançadas, já vou correr atrás disso. Bom, a gente está aqui com 7 dicas para usar o funil de vendas com a grande especialista, consultora digital de marketing digital, Renata Teixeira. A dica número 1 foi: saiba bem o que é e onde aplicar um funil de vendas. A dica número 2, foque no crescimento de sua audiência, que é a captação de leads. Número 3, a dica é: saiba fazer o melhor uso das mídias sociais e das iscas digitais. Dica número 4, crie conteúdos para todas as etapas do funil. Dica número 5, converse com a sua audiência, transforme um lead frio em um lead quente. Dica número 6, venda, venda e venda. Dica número 7, crie uma esteira de produtos onde cada produto é direcionado para uma etapa do funil. E ela, logo no comecinho do nosso programa, falou que a dica número 0 é a gente definir muito claramente quem é o nosso público-alvo, o nosso target, que no mundo digital se chama de avatar. É por isso que a gente pediu para a Rê, e ela, muito gentilmente, ela fez uma dica bônus, uma 8ª dica para nós,
que é crie uma jornada para o avatar seguir. O que você tem a falar a respeito disso, Rê? O avatar, quando ele entra na sua audiência, Gil, ele precisa ter muito claro que você tem uma jornada para oferecer para ele. Independente de que lugar ele esteja no funil, independente de que lugar, né, qual é a posição dele, ele precisa bater o olho e entender, através dos seus conteúdos, o que é que você vende, qual é a jornada que você quer que ele faça. Né? Que por mais que, de repente, ele não participe da jornada inteira, a jornada é a esteira de produtos, você precisa deixar bem claro para ele qual é o problema que você resolve. Qual é o grande problema que a sua jornada vai resolver para ele. Então, as pessoas elas começam muito viajando e entregando conteúdos aleatórios porque elas não sabem qual é a dor que tem para resolver. E tem que ser uma coisa muito específica, Gil. Essa jornada, apesar de ampla, de ter várias etapas, tem que ser muito específico qual é o problema que você quer resolver dele. Vou dar um exemplo agora aqui de uma mulher que eu gosto muito, ela chama Lisandra Zanuto. Ela faz programas para mulheres que acabou de se separar. Ela é muito segmentada. Eu sei que no momento que eu entro na jornada dela, ela vai me ajudar. Eu me separei e não estou sabendo levar a minha vida. Estou sofrendo, né? Então, é muito segmentado. Então, é isso que tem que ter bem claro. Ele precisa ter certeza qual é a dor que você vai resolver e qual é a jornada que ele vai ter que percorrer para chegar lá, ou no presencial, ou numa mentoria, ou se você for um psicólogo, um coach, no coach individual, que é onde se ganha mais, né? E é isso, essa é a grande ideia. Olha só que legal isso, né? Que a gente tá falando. A gente vive hoje um mundo chamado, onde uma das grandes tendência não, já é super forte como uma estratégia, que é o consumer centric, né? Que é aquela coisa de você focar muito no seu consumidor. E uma das palavras mestres, uma das frases mestres, a Rê acabou de falar assim: qual é a dor do seu consumidor? Isso é muito legal, gente, porque no mundo digital, às vezes, a gente tem certas ilusões, né, Rê? A gente acha que é só ter uma ideia que ela se vende. Não. A melhor ideia é aquela que você já está resolvendo uma necessidade, você já encontrou um nicho de mercado. Então, na realidade, antes de pensar, antes de apertar o botãozinho de criar e encher tua parede de post-it, vá para o mercado e tente descobrir o que o mercado precisa. Você tem uma ideia incrível? Veja se as pessoas precisam disso. Até para você não perder tempo, né? Porque a gente conhece inúmeros casos de pessoas que são pessoas do bem, pessoas muito bem intencionadas, que gastam dinheiro, que investem muito dinheiro em coisas que, de uma maneira geral, não têm afinidade ou aderência com a necessidade do mercado, né? É importantíssimo o que você está falando. E também tem um outro lado, Gil, que eu queria só deixar uma última dica, assim, que é o feito é melhor que perfeito. Porque tem muita gente boa, que tem muita coisa boa para entregar na internet, e ela não desenvolve porque ela quer que tudo saia perfeito, ela quer o conteúdo perfeito, o vídeo perfeito, e ela não sai do lugar. Uhum. Então, é muito importante isso também, que tem muita gente boa que está parada porque está esperando sair o curso perfeito, está esperando sair tudo perfeito, e não vai sair. O fato é esse. Você vai abrir uma live com 20 pessoas, você vai se frustrar por isso, mas você tem que pensar assim, são 20 pessoas, se eu atingir uma única pessoa dessas 20, eu já estou feliz. E daí você vai melhorando, e daí você vai fazendo, porque ninguém faz uma live de primeira perfeita. Não tem como. Então você tem que começar. Olha só, gente, eu vou só resumir para vocês. A Renata não deu 7 dicas para nós, como 7 por 1. O programa deveria chamar 10 por 1 aqui, porque ela deu 10 dicas quentíssimas de como trabalhar com funil de vendas. E além de agradecer essa amiga, parceira, cúmplice, parceira de crime no mundo digital, que é a Renata Teixeira, que eu admiro muito e tem muito conhecimento, como vocês puderam ver, eu queria agradecer muitíssimo pela gentileza dela trazer tanta informação e dividir com a gente essa experiência. Como eu sempre brinco, na realidade o 7 por 1 é uma grande masterclass, é uma consultoria, ela deu quase uma mentoria para nós de uma maneira mais ampla. E esse finalzinho é seu, eu queria que você deixasse aqui a mensagem final, deixasse também os seus contatos, por onde as pessoas podem encontrar você, caso eles precisem de um trabalho tão específico e tão profissional como aquele que você oferece.
Tá. Bom, primeiro eu queria agradecer por estar aqui de novo e espero de verdade, eu não sei quantas pessoas vão estar assistindo, mas que se eu tiver ajudado uma pessoa dentro de quem está assistindo, eu já estou super feliz. Né? Eu trabalho hoje, eu faço lançamento de produtos, eu trabalho com esteira de produtos, mas eu também sou coach, como você falou lá no começo. Então, quem quiser falar comigo, fale pelo meu canal, que é o meu canal de coach, que é Eu e o Mundo _coach, que está no Instagram. Tá? Daí, eu trabalho por esse canal porque eu casa de ferreiro, espeto de pau, né, Dilson? Você sabe disso, né? Eu não tenho um canal digital, um Instagram digital, porque eu não tenho tempo e eu acho que agora não é meu objetivo. Meu objetivo é crescer como todo mundo, eu também tenho o meu produto e eu também quero crescer com ele. Então, só falar por esse canal. Bom, gente, aqui está a Renata Teixeira. Eu acho que tem muito a ver esse nome do canal dela, Eu e o Mundo, porque na realidade, quando você está buscando uma esteira digital, você está querendo simplesmente se posicionar no mundo também, né? Eu, minha marca, meu produto e o mundo. Parabéns pela história de vida, né? História profissional que você tem, pelo crescimento e o investimento absurdo que você fez na construção de uma carreira tão vitoriosa em cima disso que você sabe tão bem que é funil de vendas. Eu queria te agradecer muitíssimo mesmo e dizer para vocês, peguem aqui daqui na sequência, a gente já vai mostrar para vocês todas as... Não são 7, são 10 dicas que a Renata deu show para nós. E a gente, na semana que vem, a gente traz mais novas 7 dicas de um novo assunto com um novo convidado especial. Rê, brigadíssimo, beijo grande, sucesso na sua carreira. Obrigada. E, pessoal, 7x1 tá aí. Quem sabe, depois dessa dica da Renata, ele vai se transformar em ao vivo, hein? Você já imaginou? Então, obrigado por tudo, Rê, obrigado. Obrigada. E até a próxima semana, pessoal. Tchau. Tchau.